E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Laura, professora de português Maria Tomásia. Hoje a gente vai iniciar uma aula falando sobre romantismo de segunda geração. Mas antes de iniciar a aula, eu quero que vocês assistam uma ceninha só do filme chamado 500 Dias com Ela. Uma cena curtinha de 3 minutos. E ela vai servir para a gente iniciar, né, o mote da nossa aula, tá ok? Aproveitem aí. Tom foi ao apartamento dela embriagado pela promessa da noite. Ele acreditava que desta vez suas expectativas se alinhariam com a realidade. Você tá bonito, nossa. Obrigado. Tá até usando gravata. Oi. Como é que você tá? Bem, e você? Bem? Oi. Tudo bem? Mas o que é isso? Que amor. Arquitetura da felicidade. Obrigada. Não precisava. Eu sei. Que bacana. Muito obrigada. De nada. Não vejo a hora de ler. Vamos lá? Vamos. E aí, Tom, o que você faz? Escrevo cartões de felicitações. O Tom poderia ser um ótimo arquiteto se quisesse. Que estranho. O que fez você ir de um pro outro? Acho que eu pensei, por que fazer uma coisa descartável, como um prédio, se eu posso fazer uma coisa que vai durar para sempre? Cartão de felicitações. E aí? Vocês já se conhecem? And I guess that they're succeeding. And we're going to these meetings, but we're not doing any meeting. And we're trying to be faithful, but we're cheating. I'm the hero of the story, I don't need to be saved. I'm the hero of the story, I don't need to be saved. I'm the hero of the story, I don't need to be saved. I'm the hero of the story, I don't need to Gente, essa cena tem super a ver com o que nós estávamos comentando, nós vamos comentar agora com o romantismo de segunda geração. Você vê que na cena ele é um cara, né, pelo jeito da cena, que pra quem não assistiu, mas eles tiveram um relacionamento antes, um namoro, e meio que terminaram. E aí ela convida ele para uma festa, e ele cria toda uma expectativa na cabeça de que vai ser incrível, que ele vai se beijar com ela, que vai ter aquele amorzinho, aquele negócio todinho, e quando chega lá, não é nada o que ele pensou. Não houve nada ligado à expectativa dele. E quando ele percebe que a expectativa dele não foi atendida, ele se frustra, ele se sente a pessoa mais só do mundo. No mundo sem nada, triste, depressivo, se sentindo um idiota, né, por ter pensado que aquilo ali poderia ter acontecido. O que diabos que isso aí vai ter a ver com a nossa matéria? A gente viu, né, gente, que o romantismo de primeira geração, ele aconteceu num período de muita efervescência política, não é, com a Revolução Francesa, né, que derrubou a monarquia na França, e também teve outros países que aconteceu a mesma coisa, e iniciou-se, né, repúblicas, democracias, né, acontecendo em diversos países da Europa. E a figura central agora não era mais um rei, um nobre, essas relações sociais que eram muito engessadas, mas sim o eu, né? O burguês
ou a pessoa, o cidadão, que pode pensar em si, que pode pensar nos seus sentimentos, que pode escrever sobre isso e que tem uma liberdade também temática impressionante. Agora ele pode falar sobre outros países, sobre outras religiões, falar sobre o seu amor, sobre o que ele pensa, sobre si. Então é uma imersão nessa noção sobre o que é o subjetivo, é o subjetivismo. Contudo, a mudança que estava acontecendo naquele período era muito, muito, muito forte, né? A sociedade, ela quebrou de uma forma que ela não poderia ser mais como ela era antes. Isso gerou também um saudosismo muito grande. Tanto é que a gente vê obras do romantismo de primeira geração que voltam-se ao tempo todo ao medieval, ao que se passou anteriormente, ao cavaleiro, a um rei, a uma princesa, como se antigamente era mais simples de entender as coisas e agora é muito mais difícil. Então tem essa visão muito nostálgica o tempo todo sobre o passado. Mas o que acontece? Era um momento de, apesar de nostalgia, né, e muita volta a si, era um momento de muito, como eu falei, de muita mudança e muito cheio de idealismos, né, muito de pensar sobre quem éramos nós enquanto nação, quem éramos nós enquanto cidadãos e assim por diante. A nação, né, sendo também essa coisa muito nova, já que até então o Estado ele era percebido através do rei e da sua monarquia. Agora não, é pelas suas pessoas. Então quem somos nossas pessoas que vão simbolizar essa nação nova que está nascendo? Então isso aqui no Brasil, né, foi muito forte, como você pega obras como, deixa eu pegar aqui para vocês, o Guarani, por exemplo, do José de Alencar e também Iracema, vão tratar o índio como sendo esse nosso herói, né, sendo o nascimento da nossa nação, sobre nossa história que nos tornou brasileiros. Ele vai trabalhar nesses livros românticos, então ele vai tratar o índio como sendo um herói europeu, né? Ele é muito bondoso, é muito corajoso, né? É uma pessoa boa em todos os sentidos e ele também é muito ingênuo, né? Isso é um pouco diferente da Europa. Aqui o índio é tratado como se fosse a pessoa que não fosse maculada pela civilização. E a nossa nação foi formada pelo índio, esse ser puro e ingênuo, mas muito bom, e o europeu, que traz a civilização, né, a ciência, que tem eloquência, assim por diante. Uma visão bem romântica e bem idealista. Mas a gente passa com o tempo, né, a história vai acontecendo, e as pessoas vão percebendo que esse idealismo ele é meio furado. Que as mudanças todas que aconteceram, toda essa esperança, essa urgência de perceber que isso era o futuro acontecendo naquele momento, agora, foi se percebendo que isso era, na verdade, não era bem assim. A expectativa não foi atendida e chegou-se uma frustração muito grande. Ainda havia pobreza, ainda havia, né, muita corrupção, ainda haviam pessoas más, a civilização tal qual era agora não era perfeita, não é? Então a expectativa ela é totalmente destruída, desmanchada. E aí o que fica lá? Uma melancolia, uma depressão. Que justamente essa é a marca do romantismo de segunda geração, né? É chamado de a era ultrarromântica e também a era do pessimismo, né? Alguns o chamavam de o mal do século. Vou começar aqui, vou passar uns slides para vocês. E acho que travou aqui. Pronto. Cadê o slide? Tá aqui, gente. Só um minutinho para abrir aqui. Prontinho. Então, como eu estava comentando, essa segunda geração romântica, vamos só ler esse textinho para a gente comentar. Baseou-se em uma arte totalmente voltada para o desapego a este nacionalismo, que é da primeira geração, e mergulhou em um exacerbado sentimentalismo e pessimismo doentio em forma de escapar da realidade e dos problemas que assolavam a sociedade na época. Então, quando você percebe que toda aquela mudança, tudo aquilo que se esperava, aquela esperança todinha não foi atendida, vem essa depressão toda. Então, a gente começa a ter obras, né, românticas, literaturas e arte que vão tratar sobre a morte como a única solução, como o único escape, como o álcool também como a única solução, a utilização de drogas, né? Então sempre tenta se escapar ou pelo passado, tentando voltar a um período que já se passou, ou ao futuro, e no caso o futuro sendo uma morte. Esse período ele foi marcado por muitas obras que tratavam sobre suicídio, sobre a escuridão,
né, sobre o morrer de amor, né, sobre como morrer como a única escapatória e assim por diante, né, uma galera bem na bad, como se diria hoje. Um terminho, inclusive, ele foi criado nesse período pelo grande autor, né, do romântico da segunda geração, que foi o Lord Byron, que é o nome chamado spleen. Engraçado, né, esse nome? O spleen, para ele, era a bile, era o líquido que saía da vesícula biliar. Né? E dizia-se que a melancolia, hoje em dia nós temos o nome de depressão, a gente sabe que é uma doença. Na época eles não sabiam que tinha doença de depressão. Então eles diziam que quando a pessoa estava nesse período de muita tristeza, muita bad, é porque o corpo estava lotado de spleen. E esse spleen era a melancolia, era encharcado de melancolia. Lord Byron, né, com o nome dele, ele era um lord, ele era um nobre. Ele foi um dos personagens mais famosos da Europa nesse período. Tinham obras que tratavam sobre satanismo, sobre morte, sobre escuridão, sobre demônios, vampiros e assim por diante. Ele marcou muito a época e influenciou fortemente os autores brasileiros, que a gente vai ver já com mais calma, né, mais detidamente. O contexto histórico, né, como a gente estava falando, é esse período que vai suceder, essa série de revoluções, essa esperança, essa mudança toda da sociedade, né, que acaba se tornando um contexto muito trágico, quando se percebe que essa expectativa de um futuro melhor não foi atendida, não é? Então, a fuga da realidade vai ser o grande mote, né, dessa segunda geração que a gente vai ver no romantismo, inclusive aqui no Brasil também, certo? Então, o tédio profundo, a morte e essa idealização do amor. As pessoas tratavam, como eu falei, na morte como um grande escape, e além disso, o amor, tal qual na primeira geração, ele também era extremamente idealizado. E nessa figura do amor também a noção da mulher. A mulher, ela continuava sendo uma figura muito idealizada. Vou repetir aqui, a palavra correta é essa. Era uma figura sem defeitos, era quase uma deusa, né? A mulher, ela era um ser de luz, de candura, de gentileza, né? Então, normalmente havia essa paixão avassaladora por uma mulher que acabava levando à morte. Inclusive, um dos livros mais famosos da época, que é do rapaz chamado Goethe, ele fez, né, que eu esqueci o nome do livro, gente, do Jovem Werther, que eu esqueci o nome do livro, tem o título completo, mas o nome é Jovem Werther. E o Werther, gente, ele se apaixonou perdidamente, né, por uma mulher, ele passava noites e noites lá pensando lá, enlouquecendo, querendo carros para aquela mulher enlouquecidamente. E, né, quando ele percebe que ela não vai poder retornar esse amor a ele, ele se suicida, né? Ele acaba ficando doente de propósito, né? Depois se mata, né? Porque esse amor não foi atendido. Esse era o naipe da galera, altamente tóxico, né? Chernobyl e total. E isso era muito presente em tantas outras obras, principalmente obras como do Álvaro de Azevedo, do Junqueira Freire e do Casimiro de Abreu, que foram os grandes autores, né, do romantismo de segunda geração aqui no Brasil. Tem até uma história engraçada sobre o Álvaro de Azevedo, era o Castro Alves, que é da terceira geração, mas também já produzia poesia nessa época, na literatura. Ele dizia, né, tinha relatos que ele se apaixonava perdidamente por uma mulher e ficava louco por ela, né, idealizava, fazia poesia sobre isso, aquela coisa toda. Mas na hora que ela pegava e devolvia esse amor de alguma forma, ele não queria mais, porque ela perdia todo o seu ar angelical de candura, de perfeição, já que ela retornou o amor para ele. Isso é meio doido da cabeça, né, gente? E aqui dá pra ver, tem dois quadros aqui, né, do período dessa segunda geração romântica, que são muito expressivos, vão tratar da morte, vão tratar da mulher, né, como essa figura muito bela, né, muito retratada nesse período. Além disso, na emoção da realidade, o medievalismo e o satanismo. E aí alguns podem perguntar, tia, como assim satanismo? Eles falam sobre Satanás? Como assim? Que história é essa? Sim, falamos sobre Satanás, mas não porque eram satanistas ou coisa parecida, ou tinham se convertido e abandonado a Igreja Católica. Não é isso. É que como, né, nós tínhamos a criação artística muito livre no período romântico, eles sentiam a liberdade também, né, de olhar outras religiões. E o que acontece com a questão do satanismo? Né, você pegar Lúcifer, ele vai ser o contrário de Deus.
E dentro da toda a mitologia e noção cristã da coisa, Lúcifer, ele quis se libertar do desígnio de Deus e criar então um mundo só dele, não é? Ele quis criar tanto quanto Deus. E alguns autores, principalmente Lord Byron, ele pegou a figura de Lúcifer como sendo o grande mote da época por serem pessoas, eles artistas que queriam liberdade total, né? Que queriam se afastar dessas noções muito arraigadas de sociedade e de noção religiosa ou de fé, de família, de casamento e assim por diante. Então eles tinham muitas obras que tratavam de satanismo de fato, a figura de Lúcifer como sendo ele a pessoa que iria dar o vinho, a pessoa que iria dar a liberdade, e essa figura deles como sendo pessoas que são más, são o mal do século. Então associava com a ideia de Lúcifer, porque ele era o mal absoluto. Então havia essa brincadeira com o perigo, com o mal com o tempo todo, com a escuridão, né? Era um pessoal muito, hoje em dia eu posso dizer emo, é quase isso, mas era essa figura mesmo, do gótico, né? Do estranho, né? E do proibido, muito retratado nesse período romântico de segunda geração. Ixi, como é que eu passei aqui agora, gente? Peraí que eu sou poio. Aqui é o quadro que a gente estava vendo antes, ó. Olha como interessante e expressivo. Então também... Peraí, como é que eu passo agora, gente? Pronto. Então as curiosidades que a gente estava falando, né? O amor platônico, o amor raramente ele acontecia nessas obras românticas de segunda geração. Essa sedução pela morte, a morte como sendo uma resposta, né, para os problemas, né, para a frustração. Eles não queriam lidar com os problemas, eles queriam escapar deles, e a morte e o suicídio ela era uma solução. O mal do século, né, que é essa noção de melancolia que vai ligar os jovens todos, assim, né, que iam tratar desses assuntos. E a morte como liberação, né, como solução para algum problema. Peraí, gente, que agora aqui tá... Pronto. Os autores mais importantes da época, né, daqui do Brasil, vai ser Álvaro de Azevedo, o Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. No livro de vocês podem ver que aqui na página 79 e na página 81, na página 80 e 81, ele vai tratar sobre a segunda geração romântica. E tem um textinho até do Álvaro de Azevedo, que é o Lira dos 20 anos. Eu queria ler com vocês, se vocês puderem pegar o livro de vocês agora e abrir na página 81, onde tem essa poesiazinha Meu Sonho. Vamos ler juntos aqui, rapidinho. Tem: eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão? Por que brilham teus olhos ardentes, e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração? Cavaleiro, quem és? O remorso? Do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através. Ó, da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e mordeste o fantasma aos pés? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual um morto na tumba? Tu escutas, na longa montanha, um tropel, teu galope acompanha e um clamor de vingança retuba? Cavaleiro, quem és? Que mistério! Quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? O fantasma. Sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio te há de matar. Então ele fala, né, de um cavaleiro de arma escura, um ser demoníaco, um fantasma escuro que o persegue, né, que persegue esse eu lírico, e ele não sabe se é o remorso. Que mistério é esse? Que fantasma é esse? E esse delírio dessa coisa escura, dessa melancolia, dessa coisa, né, misteriosa e infernal que o assola, uma hora irá matá-lo. É muito próprio isso da essa segunda fase, né, romântica. Eu vou deixar para vocês também, né, para vocês no arquivozinho, para você ver no WhatsApp, também no Google Classroom e também no aluno online, algumas dicas de filmes, certo, de curtas-metragens, e também o PDF de alguns livros, caso alguém queira ler, para se aprofundar mais sobre a noção, né, de romantismo de segunda geração.
Principalmente, eu quero que vocês leiam Noite na Taverna e O Macário, né, os dois do Álvaro de Azevedo. Os dois vão tratar sobre temas, né, que são muito interessantes e muito ligados a esse período, principalmente essa questão do escapismo pela morte, o satanismo, né, e tratar do álcool e outras drogas como um escape dos problemas. Gente, é um pessoal muito doido, né? A gente estava conversando aqui. Eu já passei para vocês a atividade ligada a esse livro, né, aquele livro de português de vocês, que foi a parte 81, que é ligada à segunda geração do romantismo. Então, para a semana que vem, eu vou passar para vocês algumas questões do Enem e da UES ligadas a esse tema. Quem quiser ler coisas do Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela, recomendo muito e vale muito a pena vocês conhecerem esses autores. Tá certo, pessoal? Então, semana que vem a gente se vê de novo. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula rapidinha, desse comentário básico. E beijinho no coração. A gente se vê na próxima aula. Tchau, chuchu!